de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre transtornos de ansiedade. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer algumas perguntinhas. Como que está o seu físico hoje? Você tá com boa saúde? Tá com disposição para a vida, para fazer os seus afazeres do dia? Como que tá o seu psicológico? Como que você está lidando com os problemas da vida, com as expectativas do futuro e até mesmo com o que você vai fazer hoje? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, deixa seu like, compartilha. Eu sou a Camila Desobati e ajudo pessoas como você a transformarem as suas vidas. Hoje, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Muitas pessoas têm e nem sabem. Um ambiente ansioso pode nos tornar uma pessoa ansiosa, desde a nossa infância até o fim da nossa vida. Eu vou falar um pouquinho para vocês como lidar com os nossos transtornos de ansiedade, de onde vem e se é tão difícil conviver com essa ansiedade. Então fica comigo até o final desse vídeo, que lá no finalzinho eu quero contar uma situação que aconteceu comigo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, quando eu falei sobre um ambiente ansioso pode nos tornar uma pessoa ansiosa, eu quis dizer que isso vem desde a infância. Do jeito que a gente trata as crianças até uma pessoa idosa, por exemplo, vai influenciar e muito na vida dessa pessoa. Um exemplo bem simples. Sabe você que é mãe, tem que ir para o trabalho 1 hora, as crianças têm que ir para a escola e vocês estão almoçando e você começa a apurar essas crianças para comerem rápido porque você não pode se atrasar? Isso já está gerando uma ansiedade nos seus filhos. Um outro exemplo bem simples. Então, vocês estão indo passear ou viajar e a criança fica, já chegamos? Já chegamos? E você fica o tempo todo falando, calma, ainda não, ainda não. Quando você responde isso e falta muito tempo, porque você sabe que ela vai te perguntar outras vezes isso, você vai criando mais expectativa naquela criança. Então fala pra ela logo que vocês saírem de casa. Filho, vai levar 3 horas. Quando faltar 5 minutos para chegar, eu te aviso. Você vai estar ensinando essa criança a ser mais paciente e aprender a lidar com as coisas da vida. Tá, Camila, e aquelas perguntas do início do vídeo? Eu fiz aquelas perguntas porque hoje a gente tá vivendo numa situação que é realmente de enlouquecer. Querendo viver por status, por aparência. Tudo que a gente vê na internet, a gente quer fazer ou quer ser. E a gente acaba gerando desconforto, nos deprimindo e nos afastando de todo mundo. Quando alguma pessoa pergunta assim, Camila, a ansiedade é depressão? Não é depressão. Mas pode sim gerar uma depressão. Então, esses desconfortos acumulados, que eu não me sinto bem, eu não me sinto bonita, eu não consigo, ou que você não tá conseguindo dar o seu melhor, a gente vai nos reprimindo e realmente se isolando da sociedade, deixando de falar com as pessoas, deixando de se abrir, achando que não consegue, que realmente não consegue e não tenta novamente. E eu queria lembrar a você que as únicas 2 certezas que a gente tem na nossa vida é o erro e a morte. E é preciso, é necessário a gente errar pra gente conseguir. É necessário, às vezes, errar mais de uma vez pra gente conseguir. Mas o mais importante é não desistir. A ansiedade gera depressão? Sim. E uma das maneiras a qual ela vai gerar essa depressão é esse transtorno de ansiedade, ao qual a gente vai nos reprimindo e nos isolando da sociedade, da família, deixa de produzir e de fazer as coisas que a gente realmente gosta. Se a gente deixa, às vezes, até de fazer o que a gente gosta, imagina do que é necessário. Porque, às vezes, a gente precisa realmente fazer algumas coisas, testar, errar, assim como eu falei, para conquistar grandes coisas. Uma outra coisa que eu já vi pessoas perguntarem em entrevistas, ou até nas minhas caixinhas dos stories me perguntam, até vou deixar meu Instagram aqui para vocês seguirem, a diferença do pânico e da ansiedade. O pânico é uma ansiedade? Sim, é uma ansiedade. O pânico normalmente é uma coisa que a gente sofre pelo futuro. Uma situação onde a gente cria muita fantasia, muita expectativa, sabendo que realmente não vai acontecer. Ou então, pode ser que aconteça, mas não dessa maneira. A gente pode criar um pânico de algumas situações. Ansiedade do que vai fazer, do que vai acontecer, de como ser feito e acaba não fazendo nada. Você conhece alguém dessa maneira? Se você conhece, marca ela no Instagram pra gente ajudar ela também. A ansiedade é muito difícil de a gente conviver com ela. Mas assim como eu falei, todo mundo tem e muitas das pessoas às vezes nem sabem que tem ou então não acreditam nisso. Essa também é uma situação de pessoas que desenvolvem a depressão através da ansiedade por não acreditarem que isso existe. Elas estão sofrendo, mas não acreditam. Eu conheço pessoas e são pessoas próximas, não passei por isso, mas parece que ela faz exames e não parece nada, que ela está realmente bem de saúde física, mas não psicologicamente. O nosso psicológico, ele
desenvolve muitas outras doenças. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas que não acreditam na depressão e na ansiedade e acabam negando isso, não querem, às vezes, tomar remédios, fazer uma terapia com psicólogos para ver de onde está desenvolvendo isso, acabam desenvolvendo essa depressão, que é muito pior do que crises de ansiedade, do que transtornos de ansiedade. Pessoas como essas precisam sim de um psicólogo por perto, de terapias diárias para aprender a se desenvolver e ver que realmente o nosso psicológico ele afeta todo o nosso físico. Então pode ser que não apareça uma doença física no seu exame, seja lá o exame que você fez, mas pode ser que tudo isso seja desenvolvido no seu psicológico e seja assim crises de ansiedade que estão sendo desenvolvidas e vão te levar sim a uma depressão. Então, já que eu entrei um pouquinho nesse assunto, eu quero passar para você que os nossos pensamentos eles não são verdades. Eles são apenas interpretações de uma realidade. E essas interpretações, elas são realizadas através da nossa própria vida, da nossa história de vida, de onde a gente veio, qual é a nossa essência, quais são os nossos valores, o que foi nos passado desde a infância, como é a nossa família, como é nosso jeito de ser, de agir, de cuidar do próximo e de cuidar de si mesmo. Quando a gente distorce um pouco dessas situações, desses pensamentos, eles nos causam muito sofrimento. Hoje a mensagem que eu quero passar para você é que você persista, insista, acredite em você, seja uma pessoa importante para você, para sua família, para sua comunidade, seja onde for. Em muitos dos meus vídeos eu falo que a gente precisa mudar as pessoas com quem a gente anda e pensar mais em nós mesmos. Mas a gente precisa também ser importante para essas pessoas, ser importante na nossa comunidade, no meio em que a gente vive. Quando a gente troca um pouco do nosso ciclo, da nossa vida, a gente nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Mas a gente vai aprender a lidar com os nossos erros e ver aonde a gente pode melhorar. E uma coisa que eu queria compartilhar com você, transtorno de ansiedade, crises de ansiedade, é muito comum e não é porque eu tô aqui na frente que eu não tenho crises de ansiedade, que eu tô aqui falando sobre isso que eu não tenho. Todo mundo tem. Só que a gente precisa aprender a lidar com elas. Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu tô com uma dor de estômago terrível, que está me matando. Por quê? Por causa da minha crise de ansiedade. Porque eu sofro muito com o que eu penso no futuro. Tô precisando planejar melhor as minhas coisas. Eu já errei muito. Eu sou uma dessas pessoas que criam muita expectativa sobre o futuro. Sobre como vai ser meu próximo vídeo, o que eu vou fazer no meu trabalho amanhã, hoje, talvez. Às vezes eu acabo pensando tanto e não faço. E isso é um transtorno de ansiedade. Eu já precisei errar e repetir o meu erro para mim acertar ou aprender com ele. Nós humanos temos muito isso de desistir muito fácil, porque não deu certo, porque está sendo muito difícil. E eu queria falar para você, passar mais uma mensagem nesse vídeo, que o fracasso ele nos faz nos sentir terrível, nos diminui muito, mas ele nos ensina o quanto a gente é grande e o quanto a gente consegue. Então não desista dos seus sonhos e de lutar contra essa crise de ansiedade, esse transtorno de ansiedade. Eu sei o quanto é difícil, mas a gente precisa tentar e não desistir. Então não se afaste das pessoas, não se diminua, não ache que você não consegue, porque sim, você consegue. Ontem também aconteceu uma coisa comigo que, de tanto eu estudar, eu tenho algumas crises de ansiedade. Comigo, por exemplo, às vezes me dá o suor excessivo, a dor de estômago, às vezes eu como muito. E ontem me deu uma coisa que eu achei bem estranho. Tava indo dormir e eu não conseguia dormir. De tanto eu ler e estudar para fazer os nossos vídeos, acho que eu fiquei com aquilo na cabeça de insônia. Muitas pessoas têm insônia, né? E eu fiquei muito com aquilo na cabeça e eu deitava e não conseguia dormir. E aí eu comecei a pôr na minha cabeça que eu tava desenvolvendo a insônia também. E aí eu levantei, fui em frente ao espelho, exatamente do jeito que eu tô falando agora. Olhei para mim mesma. Tô olhando aqui agora pra mim mesmo, parei de olhar pra câmera. E falei assim, não, você não tem insônia, você tá com sono e você vai dormir. Sim, gente, eu fiz exatamente isso. A gente precisa realmente lutar contra os nossos pensamentos, contra a nossa negatividade e acreditar que a gente consegue. Em outros vídeos meus eu já falei para as pessoas que têm insônia começarem a ver alguma coisa aleatório, que vão lhe fazer se sentir bem e esquecer por algum momento daquela ansiedade e daquela insônia que tá te trazendo. Então eu voltei para minha cama, comecei a pensar em outras coisas, assistir uma coisa aleatória
e acabei dormindo. Então, a gente consegue sim tratar a nossa ansiedade. Às vezes, se você acha que você tá numa situação assim muito elevada, procure um psicólogo. Procure um psiquiatra, que você tá tentando, que você tá fazendo exercício físico e você tá acreditando em si mesmo, mas mesmo assim não tá conseguindo se desenvolver, procura sim uma ajuda, que é uma coisa muito importante também e não é brincadeira. Se alguma coisa que eu falei fez sentido, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo também falando um pouquinho mais sobre isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar, porque me ajudou. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo e até o próximo.